Muito bem, seja todos muito bem-vindos aqui no canal do Dr. Forma, Donizete Campos. E hoje, continuando as aulas, vamos falar na aula 22. Eu sou o Dr. Forma, Donizete Campos, farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, prescrição personalizada também, pesquisador e educador em neurociência aplicada à saúde, comportamento humano e formação de hábitos, porque tudo isso é uma coisa só. Saúde não é só as fórmulas aqui que eu desenvolvo. Saúde é também comportamento. Comportamento, é identidade, é mudança de hábitos. E nessa aula 22 nós vamos falar de procrastinação e também fuga emocional. Porque o cérebro ele adia aquilo que sabe que precisa fazer. É justamente isso. Tudo que é difícil, ele sabe que precisa fazer, ele acaba adiando. Por quê? O cérebro não quer cansar, ele não quer gastar energia. Mas antes de tudo isso, a gente. Antes de começar essa aula, vamos voltar um pouquinho lá na aula 21, comigo aqui. Como foi construída a aula 21? Porque talvez isso esteja começando a fazer sentido para você. Você está começando a perceber que o cérebro humano automatiza muito mais comportamento do que a maioria das pessoas imagina. E detalhe, você só vai perceber depois que já foi, tá? É silencioso isso que nós vamos falar aqui. Então, na aula passada, nós entendemos como o cérebro transforma repetição em automatismo. Nós entendemos também que o piloto automático, que foi o tema da aula passada, ele pode construir, mas também, olha que perigoso, ele pode destruir de uma forma muito oculta, muito silenciosa, vamos dizer assim, silenciosa, tá? E talvez essa seja uma das frases mais fortes da aula 21, tenha sido essa frase. Agora, quem perde a consciência sobre os próprios padrões, lentamente entrega o controle da própria vida ao automático. Então, precisa ter consciência daquilo que está fazendo. Isso que eu estou fazendo está certo? Está ok? Estou no caminho certo? Quanto tempo isso? É imediato o retorno? É a médio e longo prazo? Mas agora então surge uma pergunta extremamente importante que eu quero que você me responda aqui nos comentários. Por que tantas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer e mesmo assim adiam? Por que será, hein? Responde para mim aqui nos comentários. Deixa aqui, isso é muito importante a gente compartilhar tudo isso. Porque talvez hoje você esteja entendendo uma coisa extremamente profunda. Procrastinação não é apenas preguiça, que as pessoas confundem, né? Não é preguiça, não é só isso. Quando você entender isso, muda completamente a forma de enxergar comportamento humano. Então, por que muitas vezes a pessoa acha que procrastina porque não quer nada com a vida? Mas a neurociência, gente, vamos lá, a neurociência, ela mostra algo muito mais profundo relacionado a isso. Muito mais profundo. E você vai se surpreender o que a neurociência mostra relacionado a isso. Porque grande parte da procrastinação é fuga emocional. Você foge emocionalmente daquilo. Porque o cérebro humano, ele evita desconforto, ele não quer desconforto. Só você relacionar isso a quem nunca fez academia, por exemplo, atividade física, ou quem vai entrar para dieta, né? Você começa e desiste porque e quando é, e quando é, e quando determinada tarefa gera ansiedade, medo, insegurança, pressão, incerteza, certo? Então tudo isso faz você procrastinar. Então o cérebro ele tenta afastar a pessoa daquele desconforto. Ele não quer aquilo, ele quer afastar. Ele quer o quê? Ele quer conforto. Mas quando aquilo é importante para o crescimento dela, quando aquilo é importante para o crescimento dela, mesmo assim, ele também ele quer afastar. Agora pensa comigo, quantas vezes você deixou para depois algo que sabia que precisava fazer? Quantas vezes? Escreve para mim aqui. Quantas vezes você deixou para lá? Não porque era impossível, né? Não porque era impossível, você não ia conseguir, mas porque emocionalmente parecia muito pesado. Então você nem tenta. Você simplesmente acha que é impossível e pronto.
Mas aí quando você vai lá e faz, você se surpreende. Aí vem aquela frase, sabia que era impossível, foi lá e fez. Então talvez hoje alguém aqui então também esteja entendendo que a procrastinação muitas vezes não é falta de capacidade, é tentativa inconsciente de evitar tensão emocional. Então não quer, isso é inconsciente, tá? Isso não é consciente. Isso é inconsciente. Ela quer evitar essa tensão emocional. E o cérebro, então, ele procrastina. Então, o cérebro, ele procrastina menos por preguiça e mais por fuga de desconforto emocional. Então, o cérebro, ele não procrastina pela preguiça apenas, tá? É muito menos para isso, mas por a fuga. E é isso exatamente que eu trago aqui, e é muito forte isso que eu estou te dizendo. Porque o cérebro moderno ele foi treinado para buscar alívio rápido. Alívio rápido. Quer ver? Chega, passa o dia todo trabalhando, resolvendo problema, decisões e tudo mais. Onde você vai buscar alívio? Ou no álcool, ou no docinho. Ou em vídeo curto, em distração, vai, prazer imediato, validação, dopamina rápida. Tudo isso você vai buscar ali alívio. E tarefas importantes normalmente exigem, sabe o quê? Esforço. Exige presença, profundidade, desconforto temporário. Então o cérebro, ele cria um conflito interno terrível, terrível. Então a construção, ela exige muito esforço, muito esforço. Agora a distração é um alívio imediato. Isso eu vejo dentro do método HH Hora de Honra, porque são 55 minutos de foco e 5 de ajuste. Talvez aqui também esteja uma das maiores guerras da vida moderna, da vida moderna. Então, as pessoas elas querem crescimento, mas o cérebro ele foi treinado para conforto rápido. Ele não foi treinado para crescimento. Ele foi treinado para o imediatismo. Por tudo aquilo que você vai ter de retorno ali no imediato. Tudo aquilo que vai te dar prazer. Agora olha isso aqui. Toda vez que você evita uma tarefa desconfortável, o cérebro ele sente pequeno alívio emocional. Toda vez. Sabe aquele probleminha que você vai empurrando? Ah, semana que vem eu faço. Semana que vem eu faço. Você vai sentir alívio, mas aquilo não resolve. E esse alívio, ele gera, sabe o quê? Recompensa. Percebe o perigo disso? Percebe o perigo disso? A fuga, então, ela começa a ser recompensada. E aquilo que é recompensado começa lentamente a virar padrão. Tudo aquilo que é recompensado vira padrão. Quer ver? Comece a empurrar as suas dívidas, evitando de falar com o gerente do seu banco para pedir um aporte financeiro. Sabe por quê? Isso envolve dopamina, sistema límbico, gânglios da base e neuroplasticidade, que é aquela capacidade do cérebro se reorganizar conforme a repetição e experiência que a pessoa tem. Então, o cérebro aprende a evitar desconforto para gerar alívio. É exatamente isso que acontece. Isso é muito maluco, né? Isso é maluco pra caramba. E aí, tá gostando dessa aula? Se tá, já escreve para mim aqui. Marca alguém, ativa o sininho. E olha, pega essa aqui. E quanto mais isso se repete, mais automático a procrastinação se torna. Quanto mais isso se repete, mais automático a procrastinação se torna. Então, toda fuga repetida fortalece um caminho neural da procrastinação. São os neurônios. Você fortalece neurônios. Agora, olha isso que interessante. E como isso também aparece na vida real. Como que isso aparece na vida real? Porque a pessoa ela sabe que precisa estudar, mas pega o celular. Ela sabe que precisa, mas pega o celular. Você sabe que precisa gravar um vídeo para gerar conteúdo para a sua audiência, mas aí você pega o celular quando você vai ver o vídeo, está lá esperando você gravar. Sabe que precisa organizar a vida, mas procura distração. Ah, eu preciso organizar minha vida. Mas por quê? Porque é desconfortável. Sabe que precisa mudar de hábitos, mas continua adiando, gente. Então é isso que acontece com a gente, isso que acontece com as pessoas. Sabe que precisa conversar, mas evita confronto, evita o embate. Isso é cérebro, ele não quer cansar, ele quer conforto. Talvez hoje você esteja entendendo então tudo isso, né? Que procrastinação não acontece apenas nas tarefas, ela acontece também nos relacionamentos, na saúde, na espiritualidade,
a construção da própria identidade. É por isso, é por isso que a neurociência, aqui, tudo aquilo que a gente está falando dentro do Hackathon, ela vem muito, ela combina muito com aquilo, com aquele trabalho que o Dr. Fórmula faz, que é desenvolvimento de fórmulas para ajudar pessoas é, a resolver ali o metabolismo. Isso é extremamente profundo, resolver metabolismo travado, né? Porque aos poucos a pessoa ela começa a viver acumulando pendências emocionais. Então, por que que eu, Dr. Fórmula, Donizete Campos, venho trazendo para vocês essas aulas falando de comportamento, de identidade, de hábitos, de repetições, de método? Porque isso é muito importante para a saúde humana. É muito importante para a sua saúde. Quanto mais a pessoa procrastina, mais ansiedade ela cria, olha só. E mais fórmula para ansiedade ela vai precisar. Porque o cérebro, ele sabe que aquilo que continua, ele sabe que aquilo continua, na verdade, pendente, que não foi resolvido ainda. Então nasce ali um ciclo perigoso. Nasce uma retroalimentação. Então a tarefa, ela gera desconforto e a pessoa evita. O cérebro ele sente alívio temporário, temporário. Depois surge a culpa, a ansiedade aumenta, a tarefa fica emocionalmente maior e a fuga então aumenta novamente. E a pessoa cada vez mais fica dependente ali, por exemplo, de substâncias, de ativos, de medicamentos controlados, né, dos psicotrópicos e tudo mais. Talvez hoje também alguém esteja entendendo por que pequenas tarefas começam lentamente a parecer gigantes emocionalmente. Pequenas tarefinhas parece uma coisa enorme. Eu sempre falo que o problema ele é do tamanho, ele é do tamanho que você pinta. Se você quer um problema pequeno, basta você pintar ele pequeno. Porque também a procrastinação, deixa eu falar aqui, não elimina desconforto. Ela apenas transfere o desconforto para a frente, aumentando o peso emocional dele. Então, se você tem uma determinada coisa para fazer hoje e você vai jogando para frente, isso aí só vai aumentando o peso emocional. Agora, olha só, Jesus ele falava muito sobre essa vigilância. Paulo ele falava muito sobre perseverança, perseverar, tem que perseverar, tem que ir ali, ó, repetir, tal, que uma hora você vira a chave. Mas, de novo, cuidado. Você pode construir algo bom, mas você pode construir algo ruim também. Porque Salomão, ele falava sobre essa diligência, que é a capacidade de agir com esforço, cuidadoso e constante para você mudar algo. E hoje, a neurociência ela mostra algo extremamente semelhante a isso, porque o cérebro ele pode aprender execução através de repetição organizada. Por isso que o método FDC funciona, porque é tudo organizado. Então, por exemplo, você sabe que você vai fazer em 55 minutos, tem os seus indicadores. Isso em 55 minutos, depois tem o próximo 55 minutos. Isso é extremamente profundo, extremamente é, poderoso, porque significa que disciplina também pode virar automatismo. Então, conforme você vai repetindo o método, vai virar algo automático bom para você. Talvez aqui então esteja uma das maiores diferenças entre pessoas que constroem e pessoas que permanecem presas nos mesmos ciclos durante anos. Durante anos. Porque ela acha que ela é daquele jeito e ela não vai mudar e fica repetindo padrões. Algumas treinam fuga e outras treinam, sabe o quê? Execução. E outra coisa que eu trago para você aqui, que aconteceu na minha vida. Porque quando eu cheguei em São Paulo, aos meus 15 anos, ninguém via os bastidores. Ninguém viu, né? Quer dizer, a minha família apenas porque veio comigo. Como eu cheguei, de que forma eu cheguei. Hoje, com 59, né? Olha o Dr. Fórmula, né? Porque as pessoas, elas enxergam resultado, mas quase nunca enxergam enfrentamento emocional. E nós já falamos em aulas anteriores sobre isso. Então ninguém vê os dias difíceis, o desconforto, o medo, a insegurança, a repetição, mesmo que mesmo que as circunstâncias não seja favorável naquele momento. E nem a sua permanência ali no que você está fazendo. Mas é exatamente ali que a construção acontece. É ali que acontece a tal da construção invisível. Quando você não tem resultado, não tem palco, não tem motivação. Então, talvez hoje muita gente queira viver resultado, sem aceitar o desconforto necessário para construir resultado. Tá? Então, ela quer, mas não quer passar pelo processo. Só que não existe crescimento sem enfrentar desconfortos de uma forma repetidamente. Não existe. E essa
é uma das 8 formas para o crescimento, que é a execução. Então precisa ter execução. Intenção não muda nada. O que muda é a execução, o que você faz. Porque o crescimento ele não acontece apenas desejando. O crescimento, eu desejo. Tem muita gente que quer viajar o mundo só desejando, mas não faz nada para poder viajar o mundo. Acontece executando, então tem que executar, mesmo quando emocionalmente parece difícil. É por isso, de novo, eu trago para você, por isso que o método FTC funciona. Porque ele é organizado durante 8 horas. Você pode adaptar para 9, 10 horas, depende. Vai depender da rotina da pessoa. Então, quem aprende a agir mesmo no desconfortável, começa lentamente a construir uma identidade forte. Então, se você segue o método direitinho, o HH, hora de honra, 55 minutos de foco, 5 minutos de ajuste, nos 55 minutos, terá os indicadores. O que você precisa fazer em 55 minutos? Qual que é a demanda? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa muito séria aqui. É séria mesmo. Isso é muito sério, porque é muito importante para o meu trabalho. Escreve aqui para mim também. Quantos sonhos hoje estão presos por falta de capacidade? Mas por falta de, não por falta de capacidade, mas por falta de execução. Quantos sonhos? Fala aqui para mim. Porque talvez hoje você esteja entendendo que o cérebro ele precisa ser treinado para agir antes da motivação. Então não é a motivação que vai te manter. É a execução, é a forma repetida que você faz. Porque muita gente espera sentir vontade para começar. Ai, tô sem vontade, amanhã eu começo. Semana que vem começa, segunda eu começo. Mas a construção real, ela quase nunca começa com vontade. Ela começa com decisão. Certo? Se você tomou a decisão, você precisa bancar aquela decisão. Tomei a decisão, está na minha alma, é genuíno. Então banca, começa a fazer. Então a decisão repetida, ela fortalece o circuito neural. Agora, olha isso aqui que louco. E deixa eu abrir aqui um parênteses importante, porque aqui essa aula é muito importante, tá? Abrir esse parênteses para essa aula e para as outras. Se essa aula está fazendo sentido para você, isso é importante. Já compartilha essa aula com alguém. Já compartilha com alguém. Porque talvez exista alguém perto aí de você vivendo aprisionado em ciclos de procrastinação, sem perceber que é isso, que isso ele é totalmente treinável neurologicamente. Você consegue treinar os seus neurônios para isso. Então, se você que não tem hábito de fazer caminhada ou de ir para academia, eu sempre falo 1001, 1002, 1003 e vai. E aproveite também para se inscrever no canal. Quando eu falo 1001, 1002 e vai, tipo é 1, 2, 3 e vai, 3 segundos. Toda segunda, às 20h18, nós estaremos aqui aprofundando essa construção dentro do Arquiton. Porque o Arquiton nada mais é do que o arquiteto do próprio destino. Então construa o seu destino. Seja você dona de você. E deixa aqui nos comentários também. Hoje, o que você mais tem adiado? Fala aqui para mim. Uma decisão, talvez? Um projeto? Sua saúde, isso é importante, né? Sua organização, sua mudança ou sua construção espiritual. O que você está deixando para depois? O que está sendo difícil para você que você está procrastinando? Porque talvez sua resposta também pode ajudar outras pessoas. Dependendo do que você colocar aqui, outras pessoas vão, opa, peraí. Agora, é importante também você colocar o que você está fazendo para mudar isso. Porque é justamente aqui que entra o Arquiton. Justamente aqui que entra o método FDC HH Hora de Horror. É te ajudar a mudar isso. Agora, conecta isso tudo que eu falei até agora, no DFDC, que é a determinação, que é iniciar algo. Foco, que é o F, né? Direcionar. O D de disciplina, sustentar tudo isso. E o C é consolidar também tudo isso. Mas tudo isso existe, sabe o quê? Ação mesmo sem motivação emocional. Sem ação, esquece. Esquece todos os restos. Se você fez o planejamento, não teve ação, esquece. Talvez aqui você também esteja entendendo outra das 8 formas para o crescimento. A direção. Então, a direção é importante. Porque direção não é fazer apenas quando sente vontade. É continuar mesmo quando o cérebro quer, sabe o quê? Fugir. Porque o cérebro ele vai querer fugir na sua construção. Por quê? Porque ele quer conforto. Ele não tem energia suficiente. Ele quer conforto. E aqui entra HH, a hora de honra, que é os 55 minutos, como eu já falei, de foco total e 5 minutos de ajuste. Para você
fazer uma autoanálise. Um uma autoanálise, na verdade, o que está acontecendo. Isso não é apenas produtividade, isso é treino neural contra a procrastinação. Então, está treinando os seus neurônios contra a procrastinação, porque isso é ensinar o cérebro a permanecer executando mesmo diante do desconforto. Mesmo quando ele está em desconforto, ele continua. E o método DFDCH, Hora de Honra, ele te ajuda justamente nisso. Lá no Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, ele fala sobre a prioridade. E o Ryan também Holiday, lá no Ego, Seu Inimigo, também fala sobre resistência emocional. Churchill falava muito sobre permanecer firme diante da dificuldade ali. E tem ainda o Napoleão Hill, que ele sempre falou também sobre decisão definitiva. Tudo isso você encontra nos livros, que pode te ajudar muito, além de estar aqui assistindo as aulinhas e tal. E hoje a neurociência então, ela mostra que a execução repetida reorganiza circuitos neurais. E isso é extremamente poderoso, extremamente profundo e muito importante para a mudança de identidade. Porque talvez hoje também você própria aqui que está me assistindo, esteja entendendo que não está apenas tentando vencer preguiça. Está treinando o cérebro para parar de fugir da própria construção. Tá? Então, de novo, o cérebro quer fugir da construção. Por isso, o método é importante. E isso aqui é Arquiton, o arquiteto do próprio destino, o arquiteto da sua própria vida. Você constrói a sua própria vida. Ah, mas eu não tive base familiar, meu pai, minha mãe e tal. Esquece. Você pode construir sua vida. Então a vida muda quando o cérebro aprende que desconforto não é sinal para fugir. Ele é um sinal para você, é um sinal de crescimento que está acontecendo ali na tua vida. Tá? E na aula 23 nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos falar de algo muito poderoso, como nasce, por exemplo, a autodisciplina, porque algumas pessoas conseguem permanecer constantes durante anos e como transformar execução em identidade permanente, certo? Porque não é porque você executou uma vez que já mudou sua identidade, não. Você precisa transformar isso. Então você vai entender, tá? Como o cérebro aprende a consistência. Eu gosto muito da alta consistência, porque tem diferença ser consistente, alta consistência e autoconsistente. Como nasce, por exemplo, a força da repetição e como construir também uma mente capaz de sustentar a direção no longo prazo, né? Qual mente que nós vamos construir? Trabalhar com o córtex pré-frontal, mas isso é um assunto lá para a próxima aula, segunda-feira, às 20h18. Então já salve essa aula 22, já compartilha com alguém, se inscreve no canal e participa com a gente dessa construção aí que faz parte da saúde humana, faz parte aqui do Doutor Fórmula, que não é apenas as fórmulas desenvolvidas para resolver condições clínicas, né, para te ajudar a equilibrar a tua saúde física, mas tem também aqui a saúde mental, saúde comportamental, a saúde aqui de identidade, todas essas questões envolvidas dentro da neurociência, para que você faça algo já completo, certo? Então, você é o arquiteto do seu próprio destino. E eu sou o Dr. Fórmula Donizete Campos, e essa foi a aula 22 aqui no Arquiton.